Sermão do Monte, capítulo 43, parte 3. Ampliando a fé. O Senhor Jesus sumariou tudo isso declarando: porque os gentios, ímpios, pagãos, é que procuram todas essas coisas. A palavra procuram é muito incisiva. Significa buscar intensa e continuamente essas coisas e realmente viver para elas. Cumpre-nos declarar o seguinte acerca dessas pessoas: ao assim fazerem, elas se mostram perfeitamente coerentes consigo mesmas, pois, se essa é a sua perspectiva da vida, estão agindo em harmonia com ela. Essas pessoas vivem somente para essas coisas, buscando-as intensa e incansavelmente. Dentre tudo isso, entretanto, levanta-se uma questão vital e importantíssima. Somos nós assim? Se essas coisas ocupam o primeiro lugar em nossas vidas, diz o Senhor Jesus, e se elas monopolizam as nossas vidas, bem como toda a nossa maneira de pensar, então em nada somos melhores do que os ímpios, mas antes somos indivíduos mundanos, dotados de mentalidade mundana. Esta palavra impõe-se a nós com o seu terrível poder e significação. Há um avantajado número de pessoas que poderiam ser descritas como crentes mundanos. Se conversarmos com elas acerca da salvação da alma, descobriremos que elas têm a ideia correta a respeito. Mas se conversarmos com elas sobre a vida em geral, veremos que elas não passam de pessoas mundanas. Quando se trata da questão da salvação da alma, então elas defendem o ponto de vista certo. Mas se prestarmos atenção à sua conversação comum sobre a vida neste mundo, descobriremos nelas uma filosofia ímpia. Elas vivem preocupadas com o alimento e a bebida e estão sempre falando acerca de riquezas materiais, de vantagens financeiras e de suas diversas possessões. Essas coisas, na realidade, controlam essas pessoas. Essas são as coisas que as tornam felizes ou infelizes, e elas não cessam de pensar ou falar em tais coisas. Conforme nos disse Cristo, ter essa atitude é viver como os ímpios, pois o crente não se deveria deixar controlar por tais coisas. Qualquer que seja a posição do crente com referência a elas, ele não deve ser controlado por elas. Na verdade, ele não deveria deixar-se arrastar para a felicidade ou para a infelicidade por essas coisas, porque esta é a condição típica dos ímpios, os quais são dominados por elas no tocante à sua perspectiva da vida e do seu viver neste mundo. Isso posto, essa é uma excelente maneira de ampliar a nossa fé e de nos ajustarmos ao conceito bíblico da vida caracterizada pela fé. O povo de Deus, os filhos de Deus neste mundo, estão aqui a fim de viverem a vida de fé. Espera-se que eles vivam à luz da fé que professam.
Sugiro que há determinadas indagações que sempre deveríamos dirigir a nós mesmos. Eis algumas delas. Estou enfrentando as coisas que me sucedem neste mundo conforme fazem os gentios? Quando essas coisas me acontecem, quando aparece haver dificuldades sobre alimento, bebida ou vestuário, quando parecem surgir dificuldades em que quaisquer relações nesta vida, como é que eu as enfrento? Como é que reajo a elas? A minha reação é similar à reação de um ímpio que não finge ser um crente? Como é que eu reajo diante da guerra? Como é que reajo diante das enfermidades, das pandemias e das perdas? Todas essas são questões seríssimas que precisamos responder. Porém, avancemos um pouco mais. A minha fé cristã, porventura, afeta o meu ponto de vista da vida e controla o mesmo quanto a todas as questões? Afirmo-me cristão e apego-me à fé cristã. Mas a pergunta que agora quero dirigir a mim mesmo é esta. Essa minha fé cristã afeta todo o meu detalhado ponto de vista da vida? A minha fé cristã sempre determina a minha reação e as minhas atitudes em relação às coisas particulares que me sucedem? Ou então, poderíamos colocar a questão nesses termos: é claro e óbvio para mim mesmo e para todos os demais que toda a minha abordagem da vida, todo o meu ponto de vista essencial da vida em geral e em particular, é inteiramente diferente do ponto de vista dos incrédulos? Assim deveria ser. O Sermão do Monte começa com as bem-aventuranças. Elas descrevem indivíduos inteiramente diferentes dos demais, tão diferentes quanto a luz difere das trevas, tão diferentes quanto o sal é diferente da putrefação. Portanto, se somos essencialmente diferentes, também precisamos ser diferentes quanto ao nosso ponto de vista, quanto às nossas reações para com todas as coisas. Não conheço melhor indagação para um homem fazer a si mesmo, em cada circunstância da vida, do que esta. Quando ocorre alguma coisa capaz de abalá-lo, você porventura indaga: a minha reação é essencialmente diferente daquela que seria se eu não fosse crente? Relembremo-nos daquele ensino que tivemos oportunidade de considerar no fim de Mateus 5. Você deve recordar-se de como nosso Senhor exprimiu essa questão particular. E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Mateus, capítulo 5, versículo 47. Eis aí, o crente é uma pessoa que faz mais do que as outras. O crente é um indivíduo absolutamente diferente. E se em cada pormenor de sua vida não se destaca o seu cristianismo, então ele é um crente bastante deficiente. Ele é um homem dotado de pequena fé. Ou então, apresentemos diante de nossa consideração certa pergunta final como esta: tudo quanto acontece em minha vida, tudo quanto me sucede, costumo pôr dentro do contexto de minha vida cristã para em seguida considerar a questão à luz desse contexto? Os ímpios não podem fazer isso. O ímpio não recebeu a fé cristã. Ele não confia em Deus e nada conhece a respeito dele. Ele não possui essa revelação de Deus como seu Pai e dele mesmo como seu Filho.
Os ímpios desconhecem inteiramente os graciosos propósitos de Deus e, assim sendo, pobres indivíduos que são, voltam-se para dentro de si mesmos e reagem automática e instintivamente àquilo que acontece ao seu redor. Entretanto, o que realmente comprova que somos crentes é que, quando essas coisas nos sucedem, quando elas acontecem, não as vemos simplesmente como elas são. Como crentes, nós as tomamos e as encaixamos dentro do contexto de toda a nossa fé e então as contemplamos novamente.